Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 do Grupo Notre Dame Intermédica. Estão presentes os senhores Irlau Machado, CEO, Marcelo Moreira, CFO, e Glauco Desidério, diretor de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, por favor, digite asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço ri.gndi.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Notre Dame Intermédica, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Irlau, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Irlau, pode prosseguir. Muito obrigado, muito bom dia a todos, obrigado por se juntarem a nós durante essa conferência. Eu queria primeiramente agradecer a toda a equipe Notre Dame Intermédica, a todos os nossos quase 30 mil colaboradores e todos os mais de 30 mil credenciados da nossa operação e aos nossos investidores que nos acompanham ao longo desses vários anos nessa nossa trajetória de crescimento. Colocaria também em contexto, por gentileza, o período absolutamente dramático que nós, como seres humanos, participantes da nossa comunidade global, sofremos com o evento dessa pandemia, a maior de vários séculos, e que nos coloca e que, de fato, teve um efeito absolutamente dramático sobre pessoas, vidas, famílias, economias, etc. Porém, eu gostaria também de dizer que, nesse momento, estamos bastante otimistas com a evolução. Eu tenho um bom humor agora, entendendo que estamos vendo a luz no fim do túnel de forma bastante importante. Tivemos resultados este trimestre ainda aquém do que poderíamos fazer, mas eu acho que estamos numa direção muito correta, com um crescimento robusto das nossas receitas, ainda com um patamar elevado de sinistro, fruto da própria pandemia, e vamos destacar isso ao longo da nossa apresentação. Nós tivemos um número de beneficiários médio da ordem de 4.250.000, com uma evolução de 17,4% trimestre sobre trimestre, no ano 14,7%. Em termos de beneficiários do nosso plano odontológico, nós tivemos uma evolução de 20,8% neste trimestre contra o trimestre anterior e 12,8% nos primeiros 9 meses do ano. A nossa receita líquida, estamos com 3 bilhões e 220 milhões, com 19,3% de avanço. Em termos de planos de saúde, também com uma evolução de 16,2% no trimestre, 16% nos primeiros 9 meses do ano. Serviços hospitalares, aqui sim, com uma evolução de 84,4%, já demonstra também de nossos leitos por terceiros, por pacientes COVID do próprio GNDI, e agora cedendo espaço para também pacientes de terceiros, uma evolução importante que eu vou comentar mais adiante o que estaremos fazendo com isso.
Nós estamos com sinistralidade de caixa de 80,1%, muito desfavorável ainda, com 11 pontos percentuais acima da nossa normalidade. Um DNA caixa ainda melhor, 8,1%, 0,8 pontos percentuais a melhor, também frente ao ano anterior. Estamos diminuindo a diferença frente à nossa normalidade, ainda muito alta, fruto, e vamos explicar isso muito claramente, fruto de uma cauda longa de Covid. Mas, por um outro lado, numa direção extremamente favorável e otimista que nós temos pelos próximos trimestres adiante. O nosso EBITDA ajustado em 132 milhões, com 4,1%. E frente ao ano anterior, nós estamos com um volume desfavorável de 12,7%. Lembrando, porém, que no mesmo trimestre de 2020, nós tivemos talvez os 2 melhores trimestres da história do setor de saúde privado do país, que foi o segundo e terceiro trimestre do ano de 2020. Isso também claramente explicado pela redução de procedimentos seletivos, ainda não a inclusão de aumento de custos no setor, principalmente de bloqueadores musculares, luvas, etc., etc. Nós tivemos, então, um trimestre muito favorável em 2020, e agora sofremos, sem dúvida nenhuma, com essa evolução. Tivemos ainda, portanto, estamos ainda sofrendo com o barulho de Covid, isso em função da cauda longa que tivemos, de custos hospitalares, principalmente de terceiros da nossa própria rede. Vamos explicar isso muito claramente agora também nos destaques adiante. Então, nós não tivemos uma performance estupenda, mas tivemos uma performance evolutiva muito boa, muito positiva, estamos muito otimistas. Em termos de destaques operacionais, eu gostaria de dizer o seguinte: desde julho de 21, nós concluímos a aquisição da operadora verticalizada de plano de saúde Serpran, em Minas Gerais, do Hospital Maringá, no Paraná, e do Hospital Santa Marta. E agora temos o Centro Clínico Gaúcho. Gostaria de dar a boa notícia em primeira mão. Recebemos autorização ontem do CAD para o fechamento da operação, que vai nos trazer ainda mais 175 mil beneficiários numa operação com 80 leitos funcionantes hoje, com a capacidade de ampliar para mais 220 leitos no Rio Grande do Sul, com 20 clínicas e 13 laboratórios, mais um importante passo na nossa consolidação da região sul do país. Alguns destaques operacionais: o processo de integração do Hospital de Maringá está caminhando de forma acelerada, com o objetivo de suportar a expansão de beneficiários na região. Implantamos a regional Londrina-Maringá, no noroeste do estado do Paraná, que agora tem 3 hospitais conceituados, e otimizamos os custos e despesas, além de possibilitar o lançamento de uma proposta comercial integrada, única nestes mercados, que é o Connect Londrina, que foi desenvolvido exclusivamente para a região. Os constantes investimentos em nossa rede própria na região sul aumentaram a verticalização das internações hospitalares de 66% para 82% em Curitiba. Certificado de qualidade, atualmente, nós possuímos 15 hospitais, 11 centros clínicos e o Centro de Imagem Guelfonte certificado por ONA. Também temos um hospital e um centro de medicina preventiva com certificação de qualidade da Kementum, que é uma organização mundial de acreditação, que iniciou-se como a Canadian Raymond, e um hospital com Joint Commission, que é o hospital nosso Life Center em Belo Horizonte. GNDI Minas, nós fizemos a aquisição do Serpran em agosto de 21. Nós consolidamos nossa presença no estado e passamos a centralizar a estrutura organizacional com sede em Belo Horizonte e regionais em todo o estado. No terceiro TRI, nós concluímos a implantação da governança e controle do GNDI na filial de Minas Gerais, e em conjunto com iniciativas de verticalização,
produzimos uma redução de 17% na internação paciente-dia. Isso já é um bom caminho de redução de sinistralidade na região. Em agosto de 21, nós transferimos os beneficiários do Santa Mônica, do hospital, para o GNDI de Minas, a antiga MedSanitas, né? E a carteira da Climap, que deverá ser a próxima. Estes movimentos irão otimizar os processos contábeis, financeiros, fiscais e de RH. Também lançamos o Notre Medical, uma plataforma de relacionamento de reconhecimento e de benefícios para atrair e reter o corpo clínico da região. Em termos de produção científica, isso é algo muito caro para mim, no coração. Nós temos um instituto de pesquisa do GNDI, nós desenvolvemos 17 estudos em diferentes especialidades médicas, oncologia, cardiologia, infectologia, obstetrícia, entre outros. Publicamos 5 artigos em conferências e revistas médicas, reforçando para a comunidade médica e científica a qualidade dos nossos cuidados da saúde. Alguns destaques operacionais, né? Nós entramos mais pesadamente no Rio de Janeiro, como é do conhecimento de vocês. Nós fizemos o credenciamento junto à Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro, que tem 158 mil beneficiários cadastrados. Somos uma de 2 operadoras que podem trabalhar com este grupo no Rio de Janeiro. Também fizemos um contrato comercial exclusivo com uma entidade de classe importante no Rio de Janeiro, que tem 200 mil beneficiários de plano de saúde, e continuamos incrementando a nossa rede própria no Estado, investindo bastante na nossa expansão de atendimento. Nós hoje temos 4 hospitais, 10 centros clínicos, 2 pronto-socorros autônomos, além de 2 novos pronto-socorros em construção, sendo um deles no centro, exatamente em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro. E mais um em Nova Iguaçu. Este é um mercado importantíssimo para o GNDI, para qualquer operadora de saúde, uma população de 17 milhões de habitantes, 10,8% do PIB nacional, 11,1% dos beneficiários de saúde privada no país. Este é outro assunto de bastante importância para mim pessoalmente e para a nossa empresa como um todo, que é o assunto de ASG. Do ponto de vista ambiental, eu gostaria de expandir um pouco mais do que está apresentado aqui, simplesmente fazendo um resgate de algumas coisas que nós já apresentamos no passado. A companhia está engajada com a temática de mudanças climáticas e em contribuir para o Acordo de Paris, nos esforços em busca de limitar o aumento médio de temperatura global a 2 graus centígrados e reduzir as emissões de carbono. Pela primeira vez, realizamos a compensação de 100% das nossas emissões, tornando o GNDI uma empresa carbono neutro. Em 2021, recebemos o selo de ouro, que é o reconhecimento feito para as empresas que publicam seu inventário completo e verificado por terceira parte acreditada do Programa Brasileiro de Greenhouse Gases Protocol, por nosso desempenho no inventário de gases de efeito de estufa, referente ao ano de 2020. Em termos de eficiência energética, nós relembramos a todos a nossa parceria com a EDP para a construção de 155 mil metros quadrados de usinas solares que irão gerar 8.300 megawatts de energia por ano e que fornecerá energia para cerca de 60 centros clínicos, né? Nossa gestão de resíduos também tem continuado, nós temos um projeto de compostagem que continua avançando, mais 70 toneladas de resíduos de adubo de qualidade foram doadas, inclusive, nós temos 18 hospitais participando nesse momento, incrementando a cada trimestre. Temos uma parceria com a ONG Cidade Sem Fome, realizando a doação de 22 toneladas de adubo resultado dessa compostagem, né? E para a manutenção do projeto Hortas Comunitárias, que através da horticultura ajuda a transformar a vida de pessoas da comunidade com geração de renda familiar e alimentação. Do ponto de vista social,
Nós, considerando os desafios profissionais da nossa linha de frente no atendimento aos pacientes Covid-19, nós temos um grupo de especialistas que tem prestado apoio psicológico e de fisioterapia aos nossos colaboradores. Transformamos mais de 1 tonelada de uniformes usados para que a gente pudesse fazer cobertores para o Instituto Ninho Social e o Exército da Salvação. Nosso programa de diversidade e inclusão é um programa realmente espetacular que busca tratar o assunto de diversidade, tanto de gênero, LGBTQIA+, PCD, etnia e maturidade, além de campanhas de orientação aos funcionários. Nosso objetivo é fazer da nossa organização uma organização de fato inclusiva, né? Do ponto de vista de governança, o nosso conselho de administração, no primeiro trimestre, nós anunciamos a Ana Paula Bogos como novo membro independente do conselho, adicionando a nossa diversidade de gênero dentro dos mais altos níveis de governança da empresa. Nós temos um conselho fiscal que foi instituído pelo segundo ano consecutivo, com a maioria dos membros indicados pelos acionistas minoritários. E em maio publicamos o nosso segundo relatório de sustentabilidade com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative, GRI, e verificado por auditoria externa. LGPD, nós temos implantado diversos processos e políticas internas visando a segurança dos dados pessoais, melhorias em seus processos e sistemas, bem como iniciativas de conscientização e treinamento de seus colaboradores. Atualmente, estamos em processo de aquisição de uma ferramenta de gestão de privacidade para automatizar os controles em conformidade com o programa de privacidade da companhia. E também implementamos recentemente um novo software para o gerenciamento de riscos da empresa. Alguns destaques operacionais. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Nós fizemos algumas mudanças estruturais na organização. A primeira delas foi a diretoria executiva de qualidade assistencial. Nós temos programas de qualidade assistencial que estavam sendo dirigidos em 2 regionais do país. Seria São Paulo, interior de São Paulo, e tinha um segundo movimento em Rio de Janeiro e as novas aquisições que foram feitas no sul do país. Nós estamos consolidando todas as nossas iniciativas dentro de uma diretoria executiva de qualidade a cargo do Dr. Marcelo Severino da Silva, que vem ao longo dos últimos 5 anos promovendo todo o projeto de qualidade da nossa empresa em termos de acreditação hospitalar, processos internos, segurança do paciente e assim por diante. Nós estamos transformando isso numa diretoria executiva, se reportando diretamente a mim, com muito orgulho que eu trago essa informação. Nós também estamos fazendo um movimento importante, como vocês puderam ver. Nós tivemos 84% de crescimento no volume dos nossos serviços hospitalares, com mais de 250 milhões neste trimestre. Portanto, imaginamos alguma coisa muito superior a R$1 bilhão no ano de 2022. É um negócio à parte, importante, e que nós pretendemos dar muito foco e visão. Para isso, estamos alocando, como vice-presidente de venda de serviços, o Dr. Luiz Sérgio Pires Santana, que deixa a vice-presidência de filiais, que até agora estava tocando. É uma pessoa que tem uma experiência enorme na venda de serviços, já foi comandante de operações hospitalares relevantes ao redor do país e de grupos hospitalares relevantes ao redor do país. Então, nós damos muito boas-vindas ao Luiz Sérgio Pires Santana como vice-presidente dessa nova área. E temos o VP de operações, que antes essa posição antes era ocupada por Luiz Sérgio, está sendo passada a Dr. Masanori Shibata Júnior, que estava encarregado de todo o processo de integração de filiais, de aquisições, perdão, na região sul do país e no Rio de Janeiro. E já estava basicamente trabalhando com estes hospitais. Dr. Masanori tem uma longa história conosco, uma experiência estupenda e absolutamente competente para tocar essas novas geografias. E também nós estamos passando a diretoria de integrações, que antes era separada, para a diretoria de M&A,
a cargo do Pedro Calandrino, que é conhecido de todos vocês e conduziu todas as nossas aquisições ao longo dos últimos 7 anos. Perdão. Tivemos, senhores, um aumento consistente da nossa receita líquida, que foi suportada pelo crescimento da base de clientes e de serviços hospitalares, como vocês podem ver na apresentação. Um crescimento constante e sustentável ao longo dos anos. Temos aqui uma redução ou um ticket médio a menor no frente ao terceiro TRI de 2020, mas isso fruto basicamente de duas coisas. Uma, a nossa estratégia de buscar oferecer serviços nos planos de saúde para planos mais verticalizados e também em função do ticket médio inferior nas operações adquiridas. Tá? E no caso de planos odontológicos, nós tivemos uma estratégia de cross-selling muito bem sucedida no período. Em termos de serviços hospitalares, um avanço grande, parte dele é fruto de novas aquisições que fizemos, parte dele fruto do fato de que temos mais leitos hospitalares disponíveis para a venda de serviços, uma vez que o Covid passa a ser algo menos importante na nossa operação do dia a dia em termos de volume de leitos ocupados. Temos um crescimento consistente e sustentável. Nós passamos de 4.262.000 em junho de 21 para 4.340. Mais uma vez, também gostaria de chamar atenção pela autorização do CAD para aquisição do Centro Clínico Gaúcho. Portanto, iremos a 4.515.000 beneficiários, de fato, nos consolidando como número 1 do país. Uma evolução de beneficiários de 3,7 milhões em dezembro de 2020 para, mais uma vez, setembro, agora com a possibilidade de fechamento bastante diligente do CCG para 4.515.000. Nossa sinistralidade de caixa, esse de fato algo bastante duro para a gente nesse trimestre, como já era esperado. Nós viemos dando esse tipo de informação ao longo do tempo. Nós tivemos avanços importantíssimos na redução de casos de Covid. Isso vocês podem verificar nas informações dos mesmos jornais que eu e você lemos, mas que, de fato, houve uma redução dramática no número de pacientes internados. Já vemos uma evolução favorável no terceiro trimestre, porém, existe uma cauda longa de contas hospitalares, fruto do processo operacional ou do ciclo operacional de apresentação de contas, que é normal e natural de ser visto dentro da nossa indústria. Né? Nós tivemos 2,6 pontos percentuais favorável frente ao segundo trimestre de 2021, mas ainda bastante desfavorável frente ao terceiro trimestre de 2020. Nós tivemos um aumento de custos na rede própria, fruto de materiais e medicamentos. Isso, para dar um exemplo a vocês, tá? Nós, pré-pandemia, uma luva custava 7 centavos. No auge da pandemia, chegou a custar 80 centavos. Nesse momento, em torno de 30 centavos. E caindo drasticamente, vamos chegar a um nível de normalidade, mas ainda carregamos parte desse custo. E também, durante esse trimestre, tivemos a desmobilização de estrutura, lembrando que nós fizemos o nosso trabalho, senhoras e senhores, e incrementamos em quase 1.000 leitos o número de leitos disponíveis, principalmente por causa de Covid durante esse período. Já que agora temos menos de 5% do que tínhamos no pico da pandemia em termos de internações hospitalares por Covid, nós tivemos de desmobilizar esse volume, e isso aconteceu, tem um custo, sem dúvida nenhuma, associado a isso. Nós tivemos um recebimento de contas médicas referentes ao segundo trimestre de 2021 da rede credenciada. Uma grande parte disso era esperada, porque a cauda é longa, mas ela foi exacerbada até em função
do tamanho da internação média, do número de diárias médias de pacientes. Ao que me refiro? No processo normal, nós temos em torno de 30 a 60 dias de ciclo operacional para apresentação e formalização de uma conta hospitalar e pagamento. Durante a pandemia, em função do tempo médio de permanência dos pacientes, esse tempo foi alongado para 90 dias. Então, nós temos ainda uma cauda importante acontecendo no terceiro trimestre, fruto de internações do segundo trimestre, em função da longevidade do tratamento em si, né? E também um volume ainda alto de consultas e exames oriundos da primeira parte do segundo trimestre, do terceiro trimestre, desculpe. No terceiro trimestre, fim do terceiro trimestre, já vimos isso diminuir drasticamente e é o que continuamos a ver. Uma volta à normalidade espetacular, estamos muito otimistas com isso. Tivemos também 7 novos M&As que estão atualmente em processo de integração, pressionando o MLR, né? Mas que estamos também integrando de forma bastante dinâmica essas novas operações que nos auxiliam também a reduzir custos através da verticalização. Nós tivemos, o GNDI conseguiu manter um nível recorde de verticalização de internações hospitalares, 75%, de consultas ambulatoriais, em 76%, na nossa rede própria. A verticalização do custo total do HMO durante o terceiro trimestre está em linha com o primeiro semestre do ano, mas ainda aquém do normal. Isso devido a cobranças substancialmente mais altas de hospitais da rede contratada e maior frequência de exames, porém indo também na direção adequada e de normalidade. A sinistralidade caixa odontológica, essa sim aumentou um pouco, mas ainda bastante aquém do que era antes, isso em função do retorno da normalidade das pessoas retornando para fazer seu tratamento odontológico, né? Acho importante dizer sobre o Cash MLR que as internações hospitalares por Covid diminuíram significativamente ao longo do terceiro trimestre, permitindo uma melhoria importante na maioria dos indicadores de performance de GNDI, com indicação clara de um retorno à normalidade. No entanto, mais uma vez, nossas contas médicas da rede credenciada no segundo TRI estão refletidas no custo do terceiro TRI. É um impacto defasado do MLR. Fizemos a nossa desmobilização, como eu mencionei, e a utilização de testes de Covid-19, alta frequência de exames de imagem, isso aconteceu de fato, porém, nós vemos uma redução dramática, fruto até da diminuição nos casos de contaminação por Covid e de internação por Covid. Nós estimamos que o tratamento dos pacientes com Covid-19 impactou negativamente a sinistralidade caixa em aproximadamente 247 milhões, tanto na rede própria quanto na rede credenciada durante o terceiro trimestre. Eu gostaria de convidar o Marcelo para falar um pouco a respeito de G&A caixa, sua composição e demais assuntos relacionados à parte financeira da empresa. Por gentileza, Marcelo. Ok, Irlau, obrigado. Bom dia a todos. Então, no slide 13, a gente pode perceber que o nosso G&A caixa continua a ser diluído à medida que nosso negócio cresce, né? Historicamente, aí, se você volta a 2018, 2019, nós estávamos rodando em 8,8%, 9% ao longo do ano, né? Esse ano a gente tem acumulado 7,7% e no trimestre 8,1%. Né? Quando a gente compara o terceiro trimestre versus o terceiro trimestre do ano passado, a gente percebe aí que houve uma diluição importante de 0,8 pontos percentuais, né? Essa diluição ela acontece em praticamente todas as linhas, a gente vê acontecendo em pessoal, a gente vê acontecendo em ocupação, a gente vê inclusive acontecendo na PDD, a gente está percebendo um ambiente relativamente neutro nesse momento, em termos de inadimplência, né? E a única linha que a gente teve um pouco de aumento foi na linha de serviços terceiros, mas muito vinculado aí com o lançamento da nossa campanha de marketing, que envolveu não só São Paulo, como também todas as nossas filiais. É importante
no momento onde a gente lançava uma série de novos produtos para competir no mercado, né? Com relação às despesas comerciais, 0,3 desfavorável quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, porém, olhando aí a performance dos primeiros 6 meses, nós estamos absolutamente em linha aí na casa de 5,5, 5,6 pontos percentuais, tá? Então, o trabalho aqui de diluição no DNA, ele continua à medida que a gente vai crescendo e integrando todas as empresas que a gente adquire, né? No slide 14, a gente comenta sobre o EBITDA, né? Então, acho que a principal mensagem aqui realmente é que a gente vê o início da melhoria na sinistralidade, né? Porém, nesse trimestre foi prejudicado por algumas provisões de SUS e PEONA, né? Então, aqui eu acho que é interessante que, como eu disse, a gente teve sim uma diluição do SG&A. Então, se a gente somar aí as despesas de vendas gerais e administrativas, a gente conseguiu diluir de 14,2 para 13,7, né? Então, o principal motivador do impacto no EBITDA ainda é o custo, né? Mas vocês devem estar percebendo que eu tenho falado muito mais EBITDA do que o EBITDA ajustado, porque se vocês se referem à tabela, podem analisar que o nível de ajustes hoje que a gente faz ao EBITDA é praticamente uma linha só, que são os stock options, que também já apresentam um valor muito menor do que já foi no passado, né? Então, nesse trimestre, 5,7. Então, a gente vê aí essa convergência do EBITDA e EBITDA ajustado à medida que a companhia entra na normalidade, né? Bom, então a gente começa a ver essa melhoria, acho que são as principais mensagens aqui nessa página, a gente começa a ver a melhoria na sinistralidade. Nesse trimestre a gente ainda teve esse impacto de SUS e PEONA, são impactos representativos, nós estamos falando aí dos dois combinados acima de 60 milhões, comparado com o terceiro trimestre de 20, então são valores um pouco maiores. A gente não espera novamente um impacto tão forte assim do SUS em trimestres posteriores. A gente até acha que, em função desse catch-up da ANS, tem que entrar dentro de uma normalidade. Aí a gente tem até observado isso, exceto aí alguns trimestres que acabam desviando um pouco, e uma parte disso aqui, nesse trimestre em particular, vem também de algumas aquisições nossas, né? E aí eu acho que, além desse decompor do resultado, acho que é importante enfatizar que a gente deu continuidade à nossa estratégia de criação de valor, com foco em crescimento, verticalização. Então, tivemos um crescimento robusto aí, olhando para até os outros players da indústria, um crescimento dos maiores que teve. Continuamos com a nossa estratégia de crescer orgânica e inorganicamente, né? A parte de cross-sell do dental continua ultra ativo, isso acho que tem uma série de benefícios para a gente, né? E conseguimos aí, então, apesar desse impacto da sinistralidade e caixa, crescer e aprimorar. Eu queria aqui enfatizar de novo um aspecto que o Islau já falou a respeito dos M&As recentes que estão em processo de integração, né? A gente, nos 9 meses, acabamos trazendo para dentro de casa 7 M&As, né? Esses M&As estão em processo de integração, mas se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, se a gente for a dezembro de 2019, naquele momento a gente tinha 3 milhões de beneficiários. Então, nós basicamente crescemos de 3 milhões de beneficiários para 4 milhões e meio, se a gente considerar agora o CCG, né? Então, é um crescimento de 50%, né? 1,5 milhão de vidas novas vindo, né, aqui para dentro de casa, e vidas que estão em novas geografias para nós, né? Então, vocês sabem, a gente concluiu 5 M&As em Minas Gerais, concluímos agora 8 M&As no Sul. Então, isso tudo para dizer que o trabalho de integração, extração de sinergias, melhoria de sinistralidade em todas essas filiais, a gente ainda percebe que tem muito para capturar de valor com isso, né?
No slide 15, então, nosso lucro líquido, ele foi impactado pela dinâmica da sinistralidade no trimestre, né? Então, a gente, apesar do EBITDA positivo, a gente está operando aí em break-even, né? Então, nos 9 meses, estamos aí com prejuízo de 18 milhões e meio, né? E com relação ao uso do nosso caixa e dos nossos recursos, a gente fez aí ao longo do ano 2,2 bi de investimentos. Boa parte disso foi direcionada aos nossos M&As, 1,9 bilhão. Aí o mais importante é a Caritas, que teve 1,1 bilhão de investimento, mas a gente teve aí todos os outros compras de hospitais e planos verticalizados, né? E, por fim, 287 milhões, que aí a gente continua investindo continuamente na nossa rede própria, aprimorando ela para melhorar a experiência dos nossos pacientes em contato com a nossa rede, né? E com relação ao último slide 16, nossa estrutura de capital conta aí com uma alavancagem monitorada e controlada. Neste terceiro trimestre, basicamente, a gente não teve nenhuma grande movimentação aqui das nossas principais dívidas. Vocês todos que nos acompanham sabem que no ano passado, 2020, a gente fez já um alongamento das nossas principais dívidas. E o último movimento que faltava, a gente concluiu agora em outubro, né, que foi a captação de 1,2 bilhão através de uma emissão de debêntures, que a gente concluiu ao custo de CDI mais 1,45, com vencimento de até 6 anos. Né? Então, de todo o nosso perfil de dívida, essa é a nossa dívida mais longa e que a gente acabou até concluindo um pouquinho antes desse incremento da volatilidade do mercado. Acho que essas são as principais mensagens passar. Eu gostaria, então, de abrir a conferência para perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Vinícius Figueiredo, Itaú. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Queria explorar um pouco a questão do ticket médio, né? Quando a gente isola os efeitos das aquisições, o ticket ele teve um crescimento menor ano contra ano do que ele tinha tido no segundo TRI. Obviamente que aqui tem um efeito de mix de produtos, mas você já tem percebido esse cenário macro quase que contratado aí para frente, mais desafiador, sendo traduzido em negociações um pouco mais difíceis com os clientes? Aí o segundo ponto seria sobre selling expenses. O segmento de PME ele teve uma boa participação, né, nas vendas desse TRI, o que acaba aumentando, né, as despesas de comissionamento, mas esse comissionamento, assim, olhando dentro de cada segmento, ele tem se mantido estável ao longo do tempo, ou a dinâmica competitiva acaba afetando isso? Obrigado. Marcelo, me perdoe, deixa eu tentar take a stab at it. Primeiro, sim, nós vemos uma dinâmica de precificação mais arrojada, isso é normal num período dessa natureza, mas principalmente o que vemos é o seguinte, é uma tentativa nossa de buscar verticalização no quesito mix de produto. Isso para a gente é importante, isso auxilia dramaticamente na redução de sinistro para o cliente final, principalmente no momento de crise mundial que nós vivemos e da economia brasileira. Isso é importante para a gente. Segundo, PME, sem dúvida nenhuma, é um mercado que atacamos com voracidade. Hoje temos mais de 1 milhão de clientes de PME. Este é um segmento muito promissor, é um segmento de entrada em planos de saúde no Brasil. Hoje, sem dúvida nenhuma, somos um campeão de vendas de PME no país. É um segmento que tem uma sinistralidade mais baixa historicamente e é um segmento de crescimento. E, lógico, tem o seu custo comercial acoplado a isso, e esse é um custo comercial de comercialização maior, sim, do que clientes corporativos de grande porte. Nos clientes corporativos de grande porte, em termos de percentual de comissão, ele permanece em níveis de mercado como historicamente.
Ah, perfeito. Ficou muito claro. Obrigado, Isal. Nossa próxima pergunta é de Giuseppe Giordano, Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia Lau, bom dia Marcelo, obrigado pela minha pergunta. Na verdade, vão ser algumas. Acho que a primeira era um ponto que a gente tinha explorado bastante em outros calls, que era o lançamento do Plano Senior em São Paulo. Então, queria entender como é que vocês estão vendo as perspectivas comerciais desse plano, até olhando um pouco para todas as questões e ruídos gerados pela CPI, e até explorar também como é que vocês veem potenciais mudanças regulatórias, ou se é só ruído vindo de todas as discussões da CPI. E aí, olhando um pouquinho mais para dentro do resultado, tentar explorar um pouquinho mais essa normalização de MLR, principalmente ao passo que a gente entra no fim do ano, começo do ano que vem. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo todas as questões de materiais médicos, né, toda essa questão de inflação, se a gente tem algum efeito aí não recorrente que vocês enxergam de maior volume de materiais. O segundo ponto aqui também é tentar separar o que seria efeito das aquisições dentro desse MLR, né, até para entender o que seria nível de MLR mais normalizado aí no quarto e no primeiro tri. Obrigado. Obrigado, Joseph. Número 1, plano 50 mais. Este plano é um plano que, vou relembrar vocês, nós tivemos um pobre timing, né, no lançamento deste produto, que ele aconteceu provavelmente 2 meses antes do outbreak da pandemia. Então, nós tiramos o pé do acelerador, principalmente porque, como todos vão se recordar, os principais grupos de risco, ou o principal grupo de risco, estava nos beneficiários de maioridade. Então, nós tiramos um pouco o pé do acelerador, simplesmente fizemos um piloto em 2 cidades do interior de São Paulo, e agora, depois de um trabalho longo de estabelecimento de regras de risco, underwriting, entendimento dessa população, e principalmente fruto do fato de que a grandíssima maioria desta população hoje é a que está mais protegida em função do ciclo de vacinação que ocorreu no país, estamos agora colocando o pé no acelerador novamente e desenvolvendo o lançamento deste produto tanto em São Paulo como outras localidades. A gente tem muito boas perspectivas para esse produto e eu gostaria de deixar claro isso. Isso não é fruto de que um ou outro concorrente, em função de resultados de CPI ou não CPI, tiveram ou não tiveram problemas. Não é esse o objetivo. Nós tínhamos esse plano já estabelecido há mais de 2 anos, e estamos retomando com força nesse momento e acreditamos que temos uma oportunidade enorme de oferecer um serviço de qualidade para essa população. A sua segunda pergunta, Joseph, era a respeito de possíveis implicações de custo e recorrência de custo em termos de materiais e medicamentos. De fato, durante o pico da pandemia, muito diferente do que talvez tenha sido pensado. O começo da pandemia, que tem quase 2 anos, e que culminou, inclusive, com assuntos regulatórios reduzindo a incidência de procedimentos seletivos no segundo trimestre de 2020, nesta época não tínhamos um reflexo de aumento de preços excepcionais em insumos e medicamentos ainda. Isso ocorreu muito mais tarde, a partir do 4º trimestre de 2020 e perfazendo uma curva absolutamente absurda ao longo dos 2 primeiros trimestres de 2021. Esta curva começou agora a fazer uma descendência importante e que acreditamos que vamos retornar aos patamares normais, naturais, já que é uma questão de oferta e demanda, e a demanda tem sido muito menor. Nós tivemos aumentos de custos, senhoras e senhores, da ordem de 500%, 600% em alguns, por exemplo, neurobloqueadores e assim por diante. Mas que agora já se tornaram muito mais palatáveis e em linha com uma realidade quase pré-pandemia. Vamos continuar nessa linha, acredito eu, porque a produção continuou e se acelerou, enquanto que a demanda agora
diminuiu drasticamente, como eu bem disse, a menos de 5% que estava sendo durante o pico da pandemia. A terceira pergunta eu vou deixar um pouco para o Marcelo a respeito dos M&As e sua participação no MLR. Perfeito. Como eu disse, José, se a gente volta a dezembro de 2019, né, naquele momento a gente tinha 3 milhões e 32 mil membros de saúde. Né? Hoje a gente vê aí com o CCG 4 milhões e meio. Né? Então eles têm uma participação representativa, hoje 1/3 aí das nossas vidas são vidas que, eu poderia dizer assim, são recentemente adicionadas. Tá? O trabalho de integração ele não parou em nenhum momento, né? Desde o dia que a gente comprou, embora, né, foi assim, todas essas vidas que a gente trouxe para dentro nos últimos 18 meses aconteceram durante a pandemia, né? Então acho que a integração não parou, mas eu acho que ela teve ênfases e focos às vezes em algumas áreas mais de back-office, integração de fluxo de contabilidade, financeiro, RH e algumas outras, sendo que o core da operação, né, não dava para a gente transformar na intensidade que a gente costuma fazer quando a gente compra, por exemplo, aí uma operação aqui do lado, aqui perto. Né? Então, eu acho que foi por isso que eu insisto que a gente ainda enxerga um trabalho grande a ser feito nessas operações. Né? Talvez quanto mais recente a compra, mais trabalho. Do ponto de vista de sinistralidade, eu diria que, com exceção da Canipan, tá? Todas as demais compras que a gente fez, elas já estavam rodando acima de 80%. Né? Então, é muito acima do que a gente tem. A gente vem fazendo esses esforços de trazer para baixo. Eu acho que o resultado a gente vai começar a ver já a partir do quarto trimestre. Né? A gente tem aqui, só conectando na sua pergunta com até algumas perguntas que também a gente está recebendo aqui pelo chat, né? Novembro, a gente vê um comportamento normal de todos os nossos principais indicadores relativos à hospitalização, né? Internação, cirurgias, né? Todos eles absolutamente normais. Vocês veem que a curva de verticalização também voltou aos patamares que a gente tinha. Né? A gente enxerga, o único componente que ainda permanece fora é a parte de exames. Né? Esse a gente continua vendo uma frequência maior, né? Uma incidência de exames COVID também, ainda muito próximo. Acho que todos vocês aí no dia a dia, acho que percebem isso até na dinâmica como sociedade. Acho que isso ainda tem um tempinho até a gente ter 100% a normalidade disso, né? Mas a gente vê hoje aí o COVID realmente, neste momento, é bastante... São 12 horas. Bastante contido, né? A ponto de, sei lá, alguns dados aqui para vocês que estão pedindo dados recentes aí dessa semana. Então, ontem à noite a gente tinha um paciente internado no Rio de Janeiro. Nós tínhamos 7 pacientes no estado de Minas Gerais inteiro e 13 pacientes no sul. Só para dar alguns pontos aqui e ilustrar o momento que a gente está vivendo agora, tá? Marcelo, eu gostaria só de complementar, apesar do número de exames no terceiro TRI ainda ter sido alto, a gente vê uma queda substancial, principalmente de exames de Covid, caindo drasticamente, fruto até do fato de que temos um volume de contaminação muito inferior e, por óbvio, a necessidade de exames para constatação da patologia muito menor. Só para ficar um pouquinho mais claro aqui, só novembro já está muito mais próximo da normalidade, pelo que parece, é isso? Assim, com o número de internações mais baixo, etc. Muito mais.
Perfeito, muito obrigado, Irlan Marcelo. Bom dia. Nossa próxima pergunta, de Leandro Bastos, do Citibank. Bom dia, Raul, Marcelo. Obrigado. São duas dúvidas aqui. A primeira é sobre ambiente competitivo. Se puderem dividir um pouco aí o que vocês estão enxergando de ambiente de precificação, até se alguma geografia acaba se destacando. Então, essa é uma pergunta. E a segunda, até aproveitando aí o anúncio fresco do Centro Clínico Gaúcho, se dividir um pouquinho da estratégia, o que vocês estão enxergando de oportunidades e desafios para a nova geografia. Obrigado. Primeiro, o assunto de concorrência, nós vimos ao longo de, principalmente, talvez o segundo trimestre, mais particularmente segundo trimestre, e uma parte do terceiro trimestre, uma agressividade comercial por parte de alguns concorrentes, do ponto de vista de precificação, se utilizando dos bons resultados do segundo trimestre de 2020, que foi absolutamente atípico frente aos motivos que todos nós sabemos, a diminuição de procedimentos eletivos, a não alta ainda de preços de insumos hospitalares e medicamentos, se utilizando deste resultado como método, como parte do processo de precificação, ou seja, vendendo um futuro para buscar um presente. Nós não fizemos isso, nós somos muito conscientes da nossa responsabilidade a longo prazo, principalmente nos processos atuariais. Então, nós vimos uma concorrência um pouco maior e isso diminuiu drasticamente agora no fim do segundo trimestre, do terceiro trimestre e princípio do quarto trimestre. Então, a gente está vendo um pouco mais de racionalidade nesse processo. Do ponto de vista de Centro Clínico Gaúcho, o que a gente vê nós estamos plenamente conscientes, estamos entrando na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, vamos ter perto de 13,5% de participação de mercado. É uma responsabilidade enorme, mas faz parte da nossa estratégia de consolidação no sul do país. Entendemos a região, já temos uma equipe, uma regional exposta à região já por bastante tempo. Nós entendemos que o movimento agora de trazer exatamente o Massanori como um VP encarregado também do processo do Centro Clínico Gaúcho, importantíssimo, porque ele era o encarregado de fazer a integração de novas operações, e isso é mais uma formatação do nosso processo de integração, trazendo uma pessoa para administrar desde o começo o Centro Clínico Gaúcho dentro do conceito de GNDI. Então, estamos muito contentes com esse processo. Acho que sabemos da nossa responsabilidade lá. É um princípio, é um primeiro passo no Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente estratégico no Brasil, e é um passo que a gente está dando bastante importante, porque já estamos com na segunda colocação em participação de mercado no estado. Muito entusiasmados com a conexão que podemos fazer com Santa Catarina e Paraná. Obrigado, Raul. Nossa próxima pergunta, Vinícius Ribeiro, UBS. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Se pudesse voltar um pouquinho no sinistro, né? Então, se a gente pudesse entender algumas variáveis do sinistro do quarto TRI e agora do primeiro TRI de 22 seria importante. Então, como a gente tem a questão do reconhecimento das despesas com a rede terceira, e vocês comentaram que às vezes tem o lag que chega até 90 dias, então, sim, sob o ponto de vista de competência, como é que foi a utilização da rede terceira no final do TRI e agora nesses últimos meses? Assim, né? A gente pode esperar que tenha uma pressão ainda de sinistralidade nos próximos trimestres por conta desse efeito temporal, ou já deveria se diluir na normalização que vocês comentaram? E a segunda pergunta é um pouco sobre M&A, né? A mudança de cenário implica um custo de capital maior, por um lado, mas, por outro lado, talvez fragilize operadoras menos sofisticadas e menos profissionais que vocês. Então, só para a gente entender como essas duas variáveis se balançam e o que a gente deveria esperar de M&A para 2022. Obrigado. Olha, do ponto de vista de ciclo operacional, o que a gente pode dizer é o seguinte: a grandíssima parte dessa de lag, de long
tail foi considerada e contemplada em terceiro TRI. Pouca coisa ainda pode surgir no quarto TRI, mas muito mais light do que vimos. Mas é porque, de fato, gente, é uma cauda mais longa mesmo. É normal que aconteça. Isso já era esperado, a gente já estava esperando isso. O que a gente vê é que os indicadores estão chegando a quase normalidade pré-pandemia. Isso está nos entusiasmando muitíssimo. Por quê? Porque acho que a gente vai sair melhor dessa pandemia do que entramos nela. Tivemos mais de 70 atividades de redução de custo e verticalização, trazendo para dentro de casa o que era de rede credenciada, e isso tem um impacto importante em redução de custo. Em termos de diagnóstico, por exemplo, só lembrando a vocês, quando nós demos início à nossa nova marca de laboratório, que antes era quase que 100% em uma rede credenciada, tínhamos talvez 4 milhões de exames feitos dentro de casa através de aquisições que fizemos de operadoras que tinham laboratório. Só hoje nós já fazemos em torno de 24 milhões de exames dentro de casa. Desculpe, não, 12 milhões, por enquanto, 12 milhões, com a capacidade de fazer o dobro disso. Né? Então, nós estamos muito confortáveis com esse número, vamos trazer para dentro de casa, diminuindo o custo de rede credenciada. Temos, talvez, mais... ou seja, o que temos no quarto trimestre de cauda longa, muito pouca coisa frente ao que tínhamos no terceiro trimestre, mas ainda teremos talvez alguma coisa, mas muito próximo da normalidade, eu diria. Obrigado, Eduardo. Sobre a questão de M&A? Desculpa, a questão de M&As. Sim, em termos de M&As, seguinte, nós continuamos tendo uma equipe absolutamente robusta, trabalhando, temos 10 targets, como sempre, né? Vocês escutam isso de mim há quantos anos? 10 targets sempre olhando para M&As e por oportunidades de investimento. Obviamente, nós vamos fazer isso com a cautela necessária frente aos custos de capitais, o custo de capital que agora nos faz frente, né? Mas estaremos sempre olhando oportunidades que tenham o mesmo padrão de retorno esperado que tínhamos no passado. Nós não estamos diminuindo a nossa barra aqui em termos de necessidade de retorno sobre qualquer um dos investimentos que fazemos. Então, é possível que a gente tenha que ser mais seletivo, mas definitivamente estamos observando oportunidades importantes para a gente. Perfeito. Nossa próxima pergunta, Gustavo Tsel, Bank of America. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as minhas questões. São duas aqui do nosso lado, bem rápido. Uma é sobre os tickets das recentes adquiridas, né? A gente vê que houve essa queda de ticket. É para entender um pouquinho de médio e longo prazo. Se tem alguma peculiaridade nessas praças que talvez não deixaria chegar no mesmo nível de GNDI no longo prazo, ou se dá para acreditar que eles poderiam se aproximar no médio e longo prazo, só para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica. E o segundo, acho que já foi bastante explorado, mas se a gente fosse um pouco mais específico, desse cancelamento de contratos corporativos. Eu acho que vocês comentaram que, de fato, o terceiro Q foi bem forte em termos de competição e teve ali 100 mil próximo de 100 mil de cancelamentos de contratos corporativos versus o que a gente via de 40 e 50, mas é para ver se tem alguma coisa específica no terceiro TRI e se dá para contar um pouquinho de como que está esse cancelamento corporativo para frente no quarto Q, se deu uma arrefecida, está mais próximo de 10, 20 que a gente via no passado, ou talvez mais próximo do começo do ano, 40, 50 por TRI, só para a gente ter um direcional aqui de crescimento. Obrigado pela... Primeiro, eu só queria corrigir um número aqui que eu falei agora há poucos minutos atrás. Nós estamos fazendo 2 milhões e 200 mil exames de análises clínicas por mês. Então, de fato, seria aí perto dos 25 milhões por ano, frente a 4 milhões que fazíamos antes do lançamento da marca Nutrelabs. A expectativa, nós temos capacidade hoje para fazer até 60 milhões
e temos uma expectativa enorme de crescer esse número, talvez no ano que vem já, para mais de 35 milhões. Então, estamos indo sendo que esses exames de Notre Labs têm um valor 50% inferior ao que a gente paga na rede credenciada. A verticalização aqui é importantíssima no processo de redução de sinistro. 2, agora respondendo suas perguntas. A respeito da rede, das novas praças onde atuamos, o assunto de precificação, ele também tem muito a ver com o custo da própria praça. O ticket ele tem muito a ver com o custo de São Paulo, por exemplo, ele é muito superior ao custo de uma cidade no interior, talvez de Santa Catarina, em termos de custo de enfermagem, de infraestrutura física, de recepção e assim por diante. Então, isso tem que ser colocado no balanceamento em termos de ticket. O importante é a busca da sinistralidade que seja correlacionada com o que temos dentro de São Paulo. Esse é um objetivo, ter uma sinistralidade cada vez mais correlacionada entre as distintas praças, associando boa precificação, boa gestão de risco a boa administração e eficiência dos recursos, né? Desculpa, a última pergunta sua era? É sobre cancelamento corporativo. Cancelamento corporativo. Uma das coisas que, quando a gente olha até nesse quadro e gráfico de barras, gente, quando a gente vê assim, crescimento, número anterior, aí você tem um crescimento orgânico, aí você tem um crescimento inorgânico, e a gente diminui do crescimento orgânico os cancelamentos. Isso é um pouco falacioso. Por quê? Porque toda vez que a gente adquire uma nova operação, existe um conceito de o que a gente chama de portfolio cleanup, ou seja, limpeza do portfólio, onde nós entramos e entendemos, olha, temos aqui uma série de clientes que não têm condição de permanecer no mesmo produto que ocupam e talvez não tenham condição de permanecer nessa carteira em função de um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e nós fazemos um trabalho, sim, de convite às pessoas, ou mudemos de produto e introduzimos aí um outro produto à sua disposição, ou de fato não seremos a melhor empresa para você trabalhar no futuro. E isso acontece, é um processo normal, natural, em todo o processo de aquisição que a gente faz, a gente já calcula isso dentro dos resultados futuros da empresa. Tá? Tivemos cancelamentos importantes? Sim, também fruto disso que eu acabei de mencionar para você. Nós tivemos um movimento na economia e de várias empresas, quando a gente fala de contratos corporativos e de PMEs, algo que é natural, por exemplo, em PME, é que empresas nascem e ao longo de 2, 3 anos, existe uma mortandade importante dessas empresas que deixam de existir. Não é que foram para outras operadoras. E no caso de corporações e grandes corporações, isso a gente vê também. Se a gente não consegue equilibrar o contrato, nós não vamos, simplesmente pelo fato de termos um volume de faturamento, manter uma empresa que está trazendo para baixo o resultado do grupo. Então, isso a gente faz normalmente. O que a gente vê no quarto trimestre, alguma coisa mais amena do que houve no terceiro trimestre. Sim. Entendido. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta é de Maurício, Credit Suisse. Oi, pessoal. Irlau, Marcelo, obrigado pelo espaço que é o CETEDA. Duas perguntas mais de perspectivas, até pegando nos ganchos de algumas perguntas anteriores, né? Então, a gente vê que, de fato, como vocês comentaram, a competição tem sido muito grande para comercial, né? Tem pedido um pouco nesse orgânico. Para comentar para a gente quais são as perspectivas, né? De voltar a ter realmente mais o tempo de contrato, menos cancelamentos, até das vertentes do PMS, que vai comentar um pouco sobre isso, e também se isso abre espaço, né? Desculpa, eu quase não consigo te escutar. Você podia repetir um pouquinho mais alto, por favor? Opa, claro, tô tentando aqui falar mais alto. Vocês conseguem escutar um pouco melhor? Agora um pouco melhor. Alô? Agora um pouco melhor. Eu vou falar bem mais alto.
Perfeito, perfeito. Então, a primeira, mais de perspectiva comercial para frente, o que vocês veem em termos de perspectiva para ter um crescimento orgânico maior, né? Uma vez que possivelmente já acabou essa janela de competição mais agressiva, e pegar também aqui esse gancho de ticket versus sinistro, né? Se vocês também veem nesse crescimento orgânico futuro uma oportunidade de melhorar esse balanço ticket sinistro e conseguir abrir um pouco de margem. E a minha segunda pergunta é sobre verticalização. A gente vê que vocês estão aumentando a verticalização, principalmente do sinistro hospitalar. Mas se puder comentar um pouco onde são as praças onde isso mais falta e o que vocês veem de timing para fechar esse gap de fato internalizar os sinistros de alto custo. Obrigado. Algumas das praças mais importantes para a gente reduzir esse gap seriam Minas Gerais, isso em função do tamanho do estado, da população, da aquisição que fizemos, tinha um spread de vidas numa região maior e onde nós tínhamos uma rede própria um pouco menor frente ao volume de vidas em algumas regiões. Isso está sendo sanado, já tivemos avanços importantíssimos, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, e também com as nossas aquisições no interior de Minas, isso já está se transformando. No Rio de Janeiro, por exemplo, outra praça, acho que é muito importante, tenho números para dar, era uma praça que há 3 anos atrás nós tínhamos aproximadamente 6, 7% de verticalização, batemos mais de 50% de verticalização agora, e estamos ainda em construção dessa rede, com 4 hospitais agora no Rio, uma série de centros clínicos e pronto-socorros autônomos. Lembrando que a Notre Dame Intermédica, há 7 anos atrás, na cidade de São Paulo, tinha 4 hospitais somente. Então, nós temos uma oportunidade ainda grande de verticalização no Rio de Janeiro. Outra praça onde temos oportunidade é o Sul como um todo, não é? Nós temos uma importante participação na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, mas ainda estamos trabalhando em regiões de Santa Catarina e agora com a aquisição do Centro Clínico Gaúcho no Rio Grande do Sul e principalmente na cidade de Porto Alegre, nós temos oportunidades ainda de transformar a verticalização de forma importante, né? Então, tudo isso vai na direção de verticalização. Temos um índice alto, mas temos ainda muita oportunidade de crescimento da verticalização. Para se ter uma ideia, nós em Curitiba, por exemplo, nós com a aquisição de uma maternidade conseguimos chegar hoje a 75% aproximadamente de verticalização na região. Isso é muito importante. Mas temos locais ainda com menos de 40%, ou seja, temos uma importante via ainda em várias localizações para verticalização. Do ponto de vista de margem, como você bem disse, eu acho que tudo agora também, nós dependemos também de uma macroeconomia, mas eu acho que estamos confortáveis com o volume pré-pandemia em termos de margem e sinistralidade. Eu acho que é isso que nós estamos buscando, um fator pré-pandemia, mas com alguns benefícios. Durante essa pandemia, como eu bem disse, o número que nós vemos hoje de sinistralidade, se a gente não tivesse atuado para revisar protocolos, verticalizar serviços, trabalhar com diagnósticos próprios e etc., o número seria pior. Então, agora, com uma normalização da situação, a expectativa é de uma melhoria deste número. Agora, se nós vamos transformar isso em volume de crescimento orgânico ou margem, isso nós vamos trabalhar também olhando mercado e como que a macroeconomia se comporta. Perfeito, Lau. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Ilau para as considerações finais. Por favor, Sr. Ilau, pode prosseguir. Muito obrigado. Obrigado a todos por participarem. Mais uma vez, acho que é motivo de alegria para todos nós que estamos vendo o fim, ou pelo menos na nossa concepção, um momento muito auspicioso de melhora de todos os indicadores,
de um retorno à normalidade, de um país agora com um programa de vacinação bastante avançado, com uma redução dramática no número de casos novos de Covid, na dramaticidade das internações Covid, assim como na complexidade das mesmas. Estamos muito otimistas para o quarto TRI e extremamente otimistas para 2022. Espero que todos aí estejam seguros e com saúde. Boa sorte a todos. Obrigado. A audioconferência da Notre Dame está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.